Oi, pessoal, eu sou a Pamela. Eu sou a Juliana, nós somos advogadas do escritório Pérez e Chainza Fusaro, de São José do Rio Preto. Sejam bem-vindos para um novo vídeo e hoje nós vamos falar sobre direitos autorais. Nós achamos relevante trazer esse tema porque hoje em dia existe muita produção de conteúdo online e as pessoas elas utilizam de imagens, de textos que não são de sua autoria. Então é importante saber quais são os limites do direito autoral para evitar uma ação nesse sentido. Então, o que são direitos autorais? Direitos autorais são direitos garantidos a uma pessoa física que é criadora de uma obra literária, artística ou científica. Os direitos autorais, eles são divididos em direitos morais e direitos patrimoniais. Os direitos morais são os direitos pessoais que a pessoa tem sobre a obra. Esse direito não pode ser renunciado, ou seja, a pessoa não pode abrir mão desse direito. Então, vamos supor que eu fiz uma obra e eu quero doar tudo que eu ganhar dessa obra para uma determinada instituição de caridade. A instituição de caridade, ela vai ter os direitos patrimoniais sobre essa obra, mas jamais os direitos morais, porque essa obra sempre vai ser minha e eu sempre vou ser a autora dela. Existem algumas obras que elas são de domínio público, ou seja, qualquer pessoa pode usar. São elas derivadas de autores que não têm sucessores, ou seja, quando morre não tem ninguém que possa ficar com ela, e também aquelas de autores desconhecidos. Além disso, quando um autor morre, depois de 70 anos do seu falecimento, a obra cai em domínio público também, então qualquer pessoa pode utilizar. Monteiro Lobato entrou em domínio público esse ano. E em algumas situações, a obra, mesmo que protegida por direitos autorais, ela pode ser reproduzida, ela pode ser utilizada. Isso está previsto em lei, no artigo 46 da Lei de Direitos Autorais. Por exemplo, se for reproduzir a obra em jornal, revista, na mídia, desde que seja trecho da obra, você pode usar. E uma outra situação muito legal que você pode reproduzir uma determinada obra é para que você torne ela acessível a pessoas com deficiência. Então, por exemplo, eu tenho um filho que é deficiente visual. Se eu quiser pegar uma obra inteira e transformá-la em braille, eu posso e isso não infringe os direitos autorais. A reprodução de pequenos trechos sem fins lucrativos também pode, desde que para uso pessoal de quem fez a cópia. Então, aquilo que a gente faz na faculdade, de tirar xerox de alguns livros que os professores indicam, pode. Lembrando que são trechos do livro, não pode ser o livro inteiro. Você também pode utilizar pequenos trechos de obra para reprodução em qualquer meio, seja escrito, seja meio digital, seja vídeo, enfim, desde que você use trechos e esses trechos sejam específicos para estudo, crítica ou polêmica. É o que a gente faz quando a gente analisa trecho de programa, trecho de novela e faz a análise jurídica em cima deles. Então a gente não está infringindo nenhuma lei de direitos autorais ao tecer uma crítica sobre parte de um determinado programa. Outra situação que é um pouco óbvia é em um processo. Então você pode utilizar uma obra inteira como prova. Muito utilizada em processos de plágio, porque o juiz precisa analisar se a obra realmente foi plagiada, então ele precisa ter acesso à obra integral. Uma outra situação que é muito interessante e que nem sempre a gente para pensar é na reprodução de obras em estabelecimentos comerciais que venham determinado meio de reprodução. Então, por exemplo, quando você vai em um determinado estabelecimento e essa loja vende televisão, ela pode passar nas televisões, nos produtos dela, qualquer coisa. Qualquer filme, novela, ela pode passar qualquer coisa e o autor não pode reivindicar os direitos autorais porque a lei garante que ela possa reproduzir isso desde que ela venda o meio que está sendo usado para executar a obra. Também são permitidas paráfrases e paródias, que são aquelas músicas ou obras em que fazem piada ou que têm versões diferentes da obra originária, mas tem exceções. Não pode implicar em descrédito à obra originária, ou seja, você não pode fazer chacota, você não pode humilhar a uma versão de uma música, por exemplo, e também não pode ser uma mera reprodução. E uma outra situação legal para trazer aqui é que obras que estão situadas em locais públicos também podem aparecer em reproduções de vídeo, por exemplo, de imagens. Então, por exemplo, o Cristo Redentor do Rio de Janeiro. Se alguém fizer um filme, a diocese não pode reclamar que apareceu a imagem do Cristo, apesar dela já ter feito isso. Você não pode copiá-los, mas eles podem sim aparecer em outras reproduções
sem infringir os direitos autorais. E uma última anotação aqui, que em todas essas exceções que a gente falou, é muito importante dar os devidos créditos do autor. Então você vai fazer uma paródia, fala que você está fazendo uma paródia de determinada música do fulano. Você vai fazer uma citação, né, para fazer uma análise, alguma coisa assim, fala de onde você tirou, quem é o verdadeiro autor. Então você precisa sim dar os créditos, mas fora isso, pode usar dentro desses limites. Existem outras situações em que incidem ou não direitos autorais e se você tiver alguma dúvida, manda pra gente. Se você gostou desse vídeo, compartilha para ajudar a gente. Não se esquece de curtir, comentar, compartilhar o vídeo e seguir o escritório em todas as redes sociais para ficar por dentro das novidades. Até a próxima!